numa edição recente do programa da Globo News, né? Ela colocou em debate a informação de que o Estado do Rio de Janeiro passou a negociar um acordo com o governo dos Estados Unidos no combate ao Comando Vermelho. Na ocasião, os comentaristas Marcelo Lins e André Trigueiro reclamaram do risco, a palavra é essa, risco, de Donald Trump classificar a facção criminosa como grupo terrorista. Em seu comentário, o jornalista Marcelo Lins disse que isso pode violar a soberania do Brasil. Nós somos soberanos em narcotráfico. Oh, maravilha! Aspas. Porque quando Trump declara organização terrorista, isso acaba dando certo a carta branca para a Casa Branca atuar, mesmo que invadindo fronteira de fora da soberania americana. O Brasil se encaixa nesse quebra-cabeça. Fecha o aspas. Já o André Trigueiro, o que me intriga muito, senhores, ele classificou como complicado o ato do governo do Rio de Janeiro em pedir colaboração aos Estados Unidos. Nós somos soberanamente, nós temos um narcotráfico soberano, hein, professor? Cara, sabe qual é o pior? É que eles trouxeram um elemento que o Lula não tributa o narcotráfico? Aí fica mais caro o polo nos Estados Unidos. Mas se tributar o narcotráfico, vai ter a retaliação. Ah, meu Deus. Porque eu acho que compram muito pó que passa por aqui lá, não? Mas sabe qual é a questão? Que eles colocaram, olha que interessante, falaram assim, porque se eles identificarem essa organização criminosa como terrorista, dá aos Estados Unidos o direito. É curioso, porque desde que o Bush assumiu a presidência dos Estados Unidos, olha como é legal. O Bush colocou o seguinte ponto. Ele disse, nós não temos mais nenhum Estado com capacidade de enfrentar os Estados Unidos. Foi a doutrina de segurança do Bush. A partir daí, ele disse, a nossa nova doutrina de segurança vai utilizar atores que são difusos, que não são os Estados, mas que a gente tem que perseguir. Terrorismo e narcotráfico, crime organizado. Significa o quê? Se eles identificarem isso, eles podem colocar aqueles países que são tomados ou permitem um trânsito livre de terroristas e narcotraficantes, eles podem tomar aquele Estado como um narco-Estado, como um Estado terrorista. Logo, suscetível a receber um impacto da política externa americana ao ponto de, se necessário for, eles fazerem guerra. Não significa que vão fazer guerra com o Brasil. Mas a lógica, que é bem legal, é que é o seguinte, se o governador chega e diz, eu quero fazer um acordo com o governo dos Estados Unidos para perseguir o narcotráfico, o Comando Vermelho, e ele admite que o Comando Vermelho é terrorista, pode ser feito no Rio de Janeiro, a mesma coisa que foi feito na Colômbia, em que a Colômbia tinha uma base americana exatamente para tomar conta e dar cabo daquela porcaria que eram as Farc, que tomaram conta do narcotráfico. Então, por mais que o que eles tenham falado tenha sentido e tem base, eles falaram dizendo que nós não podemos aceitar isso, porque eles estão defendendo o narcotráfico. Enquanto que o governador está dizendo, não, nós precisamos de ajuda, e os norte-americanos, se taxarem eles como terroristas ou como terroristas, a partir daí existe argumento suficiente para eles investirem no combate a esse grupo. Sabe o que significa isso? A Globo vai entrar em desespero. Por que a Globo vai entrar em desespero? Porque eles toda hora falam que são vítimas da sociedade, que a gente tem que dar espaço, porque eles fazem música, porque eles fazem professor, funk. Fala pra mim, as novelas estão tão ruins assim a ponto deles identificarem o produto como uma droga? É fato. Mas, ó, só que tem um detalhe, né? Aí que tem, se os norte-americanos taxarem como agremiações terroristas ou como grupos terroristas, aí o negócio muda de figura. O problema todo, e aí é que é o mais legal de tudo, eles identificam os narcotraficantes brasileiros como grupos terroristas. Nós já estamos denunciando internacionalmente os abusos do Estado brasileiro contra a sociedade brasileira. Estamos identificando personalidades que são ditadores ou que se comportam com abuso de autoridade. O quadro está fechado. Significa que os norte-americanos vão invadir? Não, com todo respeito, como o Arthur falou, né? Pô, esse Brasil é isso aqui para os Estados Unidos. A grande preocupação dos Estados Unidos talvez seja essa questão dos 25%. Os norte-americanos estão deixando muito claro para o mundo que é o seguinte, eles não querem mais ser os otários do mundo. Eles são ricos aturando que o mundo inteiro abuse deles. Exato. Imagina se eles deixarem de abusar. O cálculo... Ou seja, usando uma expressão de 2013, o Trump está colocando essa taxa
Mas não é só pelos 20. Não é só pelos 20. O problema do Trump é pegar a China. E por isso que ele está botando, a partir de agora eu vou tratar todo mundo da forma como nos trata. Assim a gente tem um argumento para dizer, se vocês querem migrar para a China, vocês vão receber o mesmo tratamento que nós vamos dar para a China também. Porque o problema da China não é os chineses serem ricos, terem tecnologia. O problema da China é a maneira como os chineses chegaram a esse ponto. Porque os chineses chegaram a isso não respeitando a propriedade intelectual, não respeitando os direitos do trabalhador, não respeitando quase nada que diz respeito àquilo que é consolidado dentro da lógica do capitalismo contemporâneo, em que você tem que respeitar os espaços e entrar na livre concorrência. Eles não respeitaram nada disso e eles alavancaram. Tipo ministro do STF. É quase isso mesmo. Por isso que os norte-americanos estão querendo pegar os chineses. Eles estão dizendo, não, tudo bem, vocês chegaram onde vocês chegaram. Os japoneses também utilizaram o mesmo comportamento, só tem um detalhe, os japoneses migraram para o Ocidente e modernizaram. E entraram na lógica do respeito à propriedade, respeito às regras da livre concorrência, respeito a uma economia liberal. Por isso que os japoneses não se preocupam, não foram colocados como inimigos dos norte-americanos nem dos ocidentais. Da mesma forma os coreanos do Sul. Mas por que a China é o problema? Porque a China leva todo mundo para produzir lá, adquire a tecnologia sensível, não permite que venda no seu território e quer fazer alavancagem para vender no território dos outros e quer ter tarifa zero. Mas quando você vai colocar os produtos do exterior na China, os chineses tratam na pancada. Eles, não, peraí, aqui não. O que interessa é aquilo que o partido decide. É isso que o Trump está querendo fazer. Aí vem, só para voltar à questão do comentarista da Globo News, ele trouxe um elemento que é bem concreto mesmo. Trouxe. Ele trouxe um elemento que é bem concreto mesmo. De Minas Gerais, que é bem concreto. Mas só que tem um detalhe. Isso daqui vai permitir, se porventura os norte-americanos colocarem o narcotráfico, em especial o Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, como grupo terrorista, avança a possibilidade de constranger ou de enquadrar o governo brasileiro. Professor Sommo, se colocar, eu não vejo por que não está colocado ainda. Porque o que o narcotráfico faz? Terrorismo. Ele aterroriza toda uma população para que ele consiga escoar o seu produto e ter o seu faturamento. Não é um grupo, é toda uma população. É isso aí. É toda uma população.